Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, vamos à mensagem de hoje e também à oração. Hoje nós vamos falar sobre Eva, sobre a mulher. E já tratamos aqui nas nossas lives, nas nossas mensagens sobre o jardim do Éden, falamos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Falamos também sobre a serpente, falamos sobre Adão, tudo isso está aí no nosso canal, basta apenas você buscar aí, você procurar, que você vai achar. E hoje nós vamos falar sobre a mulher. E acredito eu que ao falar sobre Eva, falar sobre a mulher, nós vamos conseguir mostrar para você primeiro, o quanto que essa passagem de Gênesis, ela é uma metáfora. Não que não acredite eu na criação, eu acredito que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o homem, criou a mulher, eu acredito nisso. Acredito que Deus criou Adão e Eva, porém, o conto que Moisés, ou o relato que Moisés fala sobre, e eu coloco aqui entre aspas, a queda do homem, ele usou ali algumas, se foi realmente Moisés que escreveu, como muitos acreditam, o Gênesis. E eu também acredito. Ele usou ali muitas, podemos assim dizer, muita simbologia. Como toda a Bíblia, nós temos muitas simbologias, temos parábolas, temos metáforas, temos uma série de figura de linguagem, ou linguagem de figura, como queira. Então eu acredito que a serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, tudo isso tinha uma simbologia. Então, quando falarmos da mulher, e vamos falar, vai ficar bem provado como que era uma metáfora, como que era uma simbologia. E talvez aqui, claro que eu não vou, com essa mensagem, corrigir tantas injustiças que foram feitas e são feitas às mulheres, por exemplo, porque quando leio a Bíblia e nós estamos lendo a história dos hebreus, eu observo, meu irmão, minha irmã, não sei se essa é também a sua percepção, de que existe um certo preconceito, uma certa desvalorização em relação à mulher. Claro que Jesus mudou isso. Jesus, ele era, por exemplo, servido, né, pelas mulheres. Jesus tinha mulheres que o acompanhavam. Jesus tinha mulheres que o serviam. Ele, né, agiu de uma certa forma com a mulher samaritana, que os judeus sequer falavam com os samaritanos, imagine com as mulheres, Maria Madalena, também aquela mulher pecadora lá que ungia os pés dele com as suas lágrimas, enxugava com o cabelo. Então, Jesus atendeu várias mulheres viúvas, ressuscitando o filho da viúva de Naim. Então, Jesus tinha um outro tratamento, não só com a mulher em si, mas também com os pobres, com os doentes, com aqueles que tinham alguma necessidade especial. Jesus sempre tratou de uma forma humana, de uma forma assim, com muito amor, com muito carinho, com muita atenção a essas pessoas. O que nós não vemos na sociedade. Aliás, a sociedade teve que criar leis para obrigar com que determinadas pessoas sejam respeitadas, né? Por exemplo, as mulheres, os negros,
as viúvas, os pobres, enfim, pessoas que têm uma outra opção sexual. Então, a sociedade normalmente tem a tendência a desprezar essas pessoas, porque a sociedade colocou um padrão de família, um padrão de vida, que quem não segue aquilo ali, sabe, é logo taxado por endemoniado, vai para o inferno, não pode ser assim, e querem mudar, sabe, a vida das pessoas. Querem definir como que a pessoa vai viver, querem tomar conta da vida das pessoas. E não pode ser assim. Jesus nunca fez isso. Se você observar, você ler, Jesus nunca fez isso. Bom, mas vamos aqui ler o que aconteceu lá no Éden com a mulher. E nós vamos então aqui mostrando para você por que essa passagem ela é uma metáfora. Veja só. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Disse o homem, quando Deus perguntou a ele, né, sobre o fruto, e nós já falamos também do fruto, Deus perguntou, mas quem é que lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Porque Deus havia proibido ao homem, não à mulher. Então, no versículo 12, disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, você vê aqui o primeiro, né? Adão foi o primeiro acusador. Você sabe que a palavra diabo quer dizer isso, acusador. Então, Adão foi o primeiro acusador. Ele não acusa aqui só a mulher, ele acusa Deus também. Foi a mulher que me deste, quer dizer, foi o Senhor que me deu essa mulher aí, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Bom, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Você vê que Deus aqui não diz assim, como ele disse para Adão, por que você comeu da árvore, do fruto da árvore, que eu te proibi? Porque Deus não proibiu a mulher. Na verdade, Deus havia proibido ao homem. Deus havia proibido a Adão. E por isso que o pecado entrou por Adão, não pela mulher. Lá em Coríntios, se eu não me engano, segundo ou 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que a mulher foi enganada. Não foi o homem que foi enganado, foi a mulher. Então veja só, então o Senhor, Deus declarou a serpente. Olha só o que Deus fala para a serpente. Já que você fez isso, maldito é você entre todos os animais, os rebanhos domésticos, e entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Agora veja o versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher. Ora, por que Deus colocou inimizade entre a mulher e a serpente? Aliás, existem muitas mulheres que hoje em dia têm medo, né, de serpente. Mas no passado, as mulheres, elas, né, por exemplo, no Egito, as mulheres tinham uma intimidade muito grande com as serpentes, porque a serpente simbolizava poder. Será que Deus aqui estava falando mesmo que era uma inimizade literal entre a mulher e o animal, a serpente? Vamos lá, vamos entender. Entre a tua semente e a sua semente. Ou seja, entre a semente da serpente e a semente da mulher. Eu pergunto,
A serpente tem semente, tem descendente? Qual é o descendente da serpente? Entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, quando foi que você viu, ou quando foi que a história contou ou nos mostrou um relato de o descendente da mulher, e quem é esse descendente da mulher, que pisou na cabeça da serpente e que a serpente lhe mordeu, né, lhe feriu o calcanhar. Quando foi isso? Será que nós vimos? Será que existe algum relato de uma serpente mordendo o calcanhar de alguém e alguém pisando na cabeça da serpente? Ora, está claro que era uma metáfora, era uma profecia. Que profecia era essa? Que o descendente da mulher, e quem seria o descendente? Veja que não fala aqui descendente do homem, fala descendente da mulher. Quem foi o descendente da mulher? Quem foi? Quem foi o descendente da mulher? É claro que o descendente da mulher foi Jesus. Jesus nasceu de uma mulher, e uma mulher virgem. Não teve a participação do homem, ou seja, do Adão. Ou seja, Maria simbolizava a mulher, a descendente, né, que representava ali, que ia dar a luz ao descendente de Eva, que era Jesus. Por isso Jesus nasce de uma mulher virgem, sem participação do homem, ou seja, sem participação do Adão, a semente da mulher. E quem era a semente, a descendência da serpente? Era uma serpente? Não. Sabe quem era? Era Judas, o filho da perdição, que traiu Jesus, porque feria o calcanhar simbolizava e simboliza o quê? Traição, vir por trás e trair. Por isso Jesus chama Judas de o filho da perdição. Está vendo como que era uma metáfora? Está vendo como havia um simbolismo? E a mulher, na verdade, ela é a boa semente. Aliás, foi da mulher que veio a boa semente, o trigo. Isso não quer dizer que só as mulheres são boas sementes, não. Mas aqueles que foram gerados da mulher. Por isso que a igreja, ela é simbolizada por uma mulher, a mulher, a noiva, a esposa, né? A mulher. Por isso a igreja. E Jesus, né, é o esposo, é o marido. Então, veja que quando nós somos alcançados pela graça de Cristo, as coisas ficam mais claras, elas ficam mais nítidas, e a percepção, ela é uma percepção espiritual. Nós passamos a ler a Bíblia de uma forma espiritual. Então, quando Deus ele diz aqui, olha só, veja só,
E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso aconteceu quando Judas traiu Jesus, feriu o calcanhar. E quando Jesus, lá na cruz do Calvário, ele pisou na cabeça da serpente. Ou seja, ele venceu o pecado de Adão. Ele pagou a dívida. O que Adão perdeu, Jesus então ele recuperou. Por isso Jesus na cruz do Calvário, o que Adão perdeu? Adão perdeu a vida espiritual. Adão perdeu, e que simbolizava, né, ou o que o paraíso simbolizava, ele perdeu isso. Por isso ele foi colocado para fora do jardim, né? Ele foi colocado para fora do paraíso. Jesus, quando está lá na cruz do Calvário, do lado havia um malfeitor e do outro lado outro malfeitor. De um lado estava a semente de Adão, do outro lado estava a semente, né, boa, a semente da mulher. Ali simbolizavam as duas sementes, os dois vasos, o vaso de desonra e o vaso de honra. Ali era o joio e o trigo. Aí o trigo, né, a boa semente, o vaso de honra diz para Jesus o quê? Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus diz o quê? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tá vendo? Como encaixa? As coisas encaixam. E aquele que disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, ele não teve nenhuma necessidade, por exemplo, de se batizar. Ele não precisou dar dízimo, ele não precisou cumprir lei, ele não precisou, por exemplo, participar de Páscoa, de Santa Ceia, de jejuar, de subir o monte. Ele não precisou de nada disso, meu irmão, minha irmã, porque ele não precisou de se batizar. Ele apenas disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, e olha que ele falou reino, mas Jesus fez questão de dizer, hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, o que Adão perdeu, eu estou agora conquistando, eu estou pagando o preço. O que Adão não conseguiu, eu consegui. O que o primeiro Adão, que era imperfeito, não conseguiu, o primeiro Adão, que nós falamos no vídeo anterior, era, né, carnal. O primeiro Adão era terreno, o segundo Adão espiritual, Jesus. O primeiro perdeu, o segundo venceu, o segundo é sempre melhor do que o primeiro. Ou seja, o vinho que foi transformado lá, a água transformada em vinho, foi o melhor vinho, o que veio depois, né? Davi foi melhor do que o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e você sempre percebe isso, né? Que o segundo boi, é sempre assim, o segundo pacto, a segunda aliança que é eterna. A primeira tinha defeitos, a primeira era transitória, a primeira tratava das coisas da carne, das coisas terrenas. Não, o segundo pacto é espiritual, trata das coisas espirituais e é eterna. É bem fácil compreendermos se nós tivermos um entendimento assim espiritual. Acredito que os irmãos e as irmãs estejam compreendendo, e se você não teve, né, entendimento, eu acredito que pelo menos vai ficar aí uma pulga atrás da orelha para você buscar o entendimento melhor, tá bom? Rosângela Pereira diz, boa noite, amados irmãos e irmãs. Andréa Rosa, boa noite, amigo, irmão Alfredo. Paulo, é um prazer te ouvir mais uma vez.
Andréia Rosa, prossiga. A Dalva Souza, louvado seja Deus, gratidão, Senhor. Melinda Marcela Granara, la glória de la segunda casa será melhor que la primeira. Sim, é sempre a segunda, né? Se você começar a ler a Bíblia agora, dessa forma, você vai perceber que sempre o segundo é melhor, né? Sempre o segundo. Você vê que fala lá de Esaú e Jacó. Jacó veio depois, Deus escolheu, né? Ele. Sempre você vai perceber isso. Bom, nós vamos ficando por aqui com essa mensagem, vamos fazer agora a oração, vamos agradecer ao Pai, vamos louvar, vamos agradecer e vamos fazer o seguinte: na Igreja em Casa, que acontece aos domingos, nós temos a Igreja em Casa, que acontece aos domingos, às 10 horas da manhã, horário de Lisboa, Portugal, tá? E horário da Argentina, 6 horas da manhã, isso mesmo, 6 horas da manhã, horário do Brasil, 6 horas da manhã. Vamos então agora à oração. Vamos falar com o Pai. Ó Pai amado e querido, como é bom, Senhor, nós desfrutarmos do reino em vida, começarmos a reinar em vida. Te agradecemos porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou. Nós fomos alcançados pela Tua graça, fomos alcançados pela Tua misericórdia, pela Tua compaixão. E eu sei que existem ainda milhares de pessoas que são boas sementes, vasos de honra, que são trigo, que são escolhidos e estão espalhados por este mundo e também estão dentro de denominações religiosas, mas pertencem a Ti. E eu sei que essas pessoas, elas são escolhidas. O que acontece é que elas ainda não foram libertas na mente delas. Ainda não foram esclarecidas no entendimento a respeito da Tua graça. Mas isso não as impede de serem salvas eternamente, porque pertencem a Ti. Graças Te dou, ó Pai, pelo ar que eu respiro. Graças Te dou por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Graças pelo trabalho, pelo alimento.
pelo teto, pelas roupas, pela bebida, por tudo aquilo que o Senhor nos concede, por cada amigo, amiga, cada irmão e irmã que aqui está, pela vida do Lucas, pela vida das minhas irmãs, dos meus familiares, e pela vida da Marcela, que o Senhor, creio eu, colocou na minha vida, que fez com que as nossas vidas se cruzassem. Graças te dou, ó Pai, pelos familiares dela, pelo pai, pelas irmãs, o irmão. Graças te dou por tudo, ó Pai, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor sabe de tudo. Não existe nada que o Senhor não saiba, que o Senhor não tenha conhecimento. Pai, olha para cada um dos nossos familiares e entes queridos. Te agradeço pelo meu trabalho, pelo nosso trabalho. E se existe algum irmão, alguma irmã que está sem trabalho, se está no momento desempregado, que o Senhor abra portas, capacita, dê saúde, dê vida. Olha para aqueles que estão em hospitais, em presídios, os que estão em asilos, orfanatos, os idosos, meu Pai, as crianças, presidiários, aqueles que estão marginalizados pela sociedade. Que o Senhor abrace, que o Senhor acolha com misericórdia e compaixão. É o que eu te peço, Senhor. E te agradeço. E todos os que creem, digam, assim seja. Bom, meu irmão, minha irmã, você sabe que aos sábados nós não temos vídeo, nós não temos live aos sábados. Desfrute da sua família, você que não trabalha aos sábados, desfrute da sua família. E se você quiser também, você pode rever os vídeos, as lives que nós tivemos durante a semana, tá bom? Faça isso. E no domingo nós temos a igreja em casa, no horário que eu falei para você, às 10 horas da manhã, horário de Portugal. Quero agradecer aos irmãos, às irmãs que têm nos ajudado, que têm contribuído de alguma forma com o nosso trabalho. Por exemplo, você que nos ajuda se tornando um membro do canal, você que nos ajuda através do chat ou do superchat, e você também que nos ajuda através do Pix. Nós temos aí o Pix, você pode tirar um print e nos ajudar se você assim desejar, tá bom? E eu tenho certeza que você que ajuda, você que contribui voluntariamente, não vai lhe fazer falta nenhuma e, claro, você sempre tem que ajudar com aquilo que você sente no seu coração, com aquilo que você pode, com aquilo que você quiser, tá bom? Olha, nós vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Abraços e vamos em frente. Abraço.